Às vésperas do casamento mais aguardado do ano, Stella se vê dividida entre a razão e um sentimento que insiste em não morrer. Enquanto isso, Annabella escuta mais do que devia e descobre que Celso pode não ser o homem perfeito que todos acreditam ser. Um plano começa a se formar nas sombras e Celso começa a sentir o cerco se fechar. Será que Stella vai dizer sim no altar? E Celso conseguirá sustentar sua máscara de bom moço? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer no casamento de Celso e Stella. Da Boutique de Haydée, o clima é de expectativa. Stella surge diante do reflexo com o vestido de noiva perfeitamente ajustado ao corpo. Por fora, ela parece tudo o que se espera de uma noiva às vésperas do casamento. Por dentro, o coração bate fora de compasso. Annabella observa a irmã com admiração sincera. Os olhos da menina brilham, encantados com cada detalhe do vestido, mas Stella não sorri. Ela se encara no espelho como se estivesse diante de uma estranha. A expressão é confusa, pesada, carregada de perguntas que ela não ousa fazer em voz alta. O olhar dela desce lentamente pelo próprio reflexo, mas não se fixa no vestido. Ele atravessa o vidro do espelho e vai longe, até outro lugar, outro tempo, até Túlio. A lembrança do jovem médico surge sem pedir licença. O jeito cuidadoso, o olhar atento, a preocupação genuína com Annabella. O coração de Stella acelera só de pensar nele, e por um segundo ela fecha os olhos como se pudesse afastar aquela imagem, mas não consegue. O pensamento seguinte vem como um golpe. Túlio pedindo demissão do hospital depois de vê-la beijando Celso. A imagem daquele momento retorna inteira, viva, dolorosa. O semblante de Stella muda na hora. A culpa pesa. A escolha já foi feita. Ela repete para si mesma: não há mais volta. Eu perdi o Túlio para sempre. E agora, casar com Celso é o único caminho possível. Annabella percebe a mudança no ar. A menina franze a testa, desconfiada, observando a irmã com atenção além da idade que tem. Ela se aproxima devagar, tentando quebrar aquele silêncio estranho que não combina com um dia tão importante. Você tá tão linda, Stella, diz com um sorriso aberto quase exagerado, como quem tenta empurrar a felicidade goela abaixo. Vai ser a noiva mais linda de todos os tempos. Todo mundo vai ficar de boca aberta. Stella força um sorriso claramente dissimulado. Um sorriso que não chega aos olhos. Você acha mesmo? Responde num tom inseguro, como se estivesse pedindo confirmação não sobre o vestido, mas sobre a própria decisão. Annabella estranha a pergunta, mas insiste. Acho, tenho certeza. O Celso vai ficar todo orgulhoso. Ao ouvir o nome de Celso, Stella engole seco. O reflexo no espelho parece ainda mais distante. Antes que ela diga qualquer coisa, algo muda completamente. Annabella leva a mão ao ouvido de repente. O sorriso desaparece. O rosto se contorce de dor. A menina fica pálida, assustada, e começa a falar alto demais, sem perceber. Stella, meu ouvido. Ela aperta a lateral da cabeça. Meu ouvido tá doendo muito. Eu não tô ouvindo nada. Nada. O desespero toma conta da boutique. Stella se vira num pulo. Annabella? O que foi? Fala comigo! A menina tenta responder, mas se desespera ainda mais ao não escutar a própria voz. Me ajuda, Stella. Eu não escuto. Tá tudo mudo. Stella entra em pânico. Essa crise é diferente, mais forte, mais intensa do que todas as outras. Ela segura o rosto da irmã com cuidado, tentando manter a calma, mas as mãos tremem. Calma, meu amor. Olha para mim. Respira comigo. Annabella chora, confusa, perdida naquele silêncio repentino. Stella olha em volta, nervosa, e toma uma decisão imediata. Sem pensar em vestido, em boutique ou em casamento, ela começa a se despir às pressas.
Isso não é normal. Não agora. Não assim. Ela troca de roupa com movimentos rápidos, aflitos. Haydée tenta ajudar, mas Stella não escuta. Depois eu volto. Agora não dá. Stella segura Annabella com firmeza, proteção e medo misturados no olhar. Ao sair da boutique, a noiva já não existe. O que existe é uma irmã apavorada, correndo contra o tempo. O destino delas muda ali mesmo, naquela porta sendo aberta às pressas. E, sem saber, Stella corre direto para o passado que ela tentou enterrar, e para Túlio, mais uma vez. O corredor do hospital parece mais frio do que de costume. As luzes brancas refletem no chão encerado enquanto Stella caminha apressada, segurando Annabella pela mão. A menina está assustada, perdida naquele silêncio que a envolve como um muro invisível. O desespero de Stella cresce a cada passo. Ela tenta manter a postura profissional, mas o coração bate acelerado demais para isso. Quando a porta da sala de atendimento se abre, o choque é imediato. Túlio. Ele surge com o jaleco impecável, expressão séria, concentrada. Por um segundo, os dois se encaram em silêncio. Há ali um peso antigo, mal resolvido, algo que nenhum dos dois sabe por onde começar. Túlio é o primeiro a desviar o olhar, como se precisasse se proteger. Pode deixar a Annabella aqui comigo, diz ele, num tom profissional, controlado demais. Stella hesita por um instante, surpresa e ao mesmo tempo aliviada. Mais uma vez é Túlio quem cuida da irmã. Mais uma vez o destino parece insistir nesse encontro. Annabella se senta na maca, insegura. Túlio se aproxima com cuidado, fala devagar, articulando bem as palavras para que a menina consiga entender pela leitura labial. Eu vou examinar você, tá? Vai dar tudo certo. Annabella assente, mas os olhos buscam Stella, pedindo proteção. Túlio começa os procedimentos, observa, anota, testa reações. O semblante dele vai ficando cada vez mais sério. Algo claramente não fecha. Depois de alguns minutos, ele se afasta e encara Stella com atenção redobrada. Eu vou pedir novos exames nela, diz direto. Quero confirmar o diagnóstico que o Dr. Lauro deu. Isso não está me parecendo a mesma coisa de antes. Stella sente um arrepio. A enfermeira experiente entende o peso daquelas palavras. Ainda assim, a noiva fala mais alto. Mas ela vai poder ir embora hoje, né? Pergunta, tentando soar prática, mas deixando escapar a ansiedade. Meu casamento está chegando, é amanhã. Túlio ergue os olhos lentamente. O olhar é firme, mas carrega uma ponta de tristeza contida. Sinto muito, Stella. Ele respira fundo. Eu não posso liberar a Annabella desse jeito. Ela vai precisar ficar internada. O silêncio pesa. Stella fecha os olhos por um segundo, lutando contra a frustração. Quando fala, o tom é controlado, racional, profissional. Como enfermeira, eu sei que você está certo. Se tem risco, ela precisa ficar. Ela faz uma pausa, como se escolhesse bem as próximas palavras. Mas eu fiquei sabendo que você pediu demissão do hospital. Stella o encara com sinceridade. E eu só confio em você para cuidar dela. Túlio engole seco. A frase o atinge mais do que deveria. Há ressentimento ali, ainda vivo. Ele cruza os braços, num gesto defensivo. É verdade, eu pedi demissão, responde, num tom neutro, quase frio. Tô cumprindo aviso prévio, mas o Dr. Lauro é um excelente médico. Annabella estaria bem com ele também. Stella percebe a barreira. Ela se aproxima um pouco mais, baixando a guarda. Eu não duvido disso, diz, sincera. Mas por que você pediu demissão, Túlio? Ele mantém o olhar fixo em um prontuário, evitando encará-la. Acho que isso não vem ao caso agora. Stella não se convence. O silêncio dela carrega uma pergunta não dita. Então, ela resolve arriscar. Se foi por minha causa, por causa de mim e do Celso, as coisas não precisavam ser assim. Túlio finalmente levanta os olhos. Há ali um misto de dor e ironia contida. Você já fez sua escolha, Stella. Responde, seco. E eu respeitei isso.
Ela dá mais um passo, a voz mais baixa, quase um pedido, mas respeitar não precisava significar ir embora. Por um instante, parece que Túlio vai ceder. O clima entre os dois fica carregado demais, próximo demais, intenso demais. É então que a porta se abre bruscamente. Celso entra no quarto com passos largos, o olhar avaliador, desconfiado. Ele observa a cena, Stella próxima demais de Túlio, o tom íntimo demais para o gosto dele. O sorriso que surge no rosto de Celso é forçado, carregado de sarcasmo. Mas o que está acontecendo aqui de novo? Dispara, olhando diretamente para Túlio. Isso, doutor, ainda não entendeu que a Stella é minha noiva? O clima dentro do quarto hospitalar fica pesado demais para ser ignorado. O ar parece rarefeito, difícil de respirar. Stella percebe que a situação saiu completamente do controle. O tom de Celso sobe, o olhar dele se fixa em Túlio com uma hostilidade que já não tenta disfarçar. Anabela, sentada na maca, observa tudo confusa, sem entender o que está sendo dito, mas sentindo que algo está muito errado. Stella se coloca imediatamente entre os dois, num gesto instintivo de proteção. O nervosismo é evidente. A voz dela sai mais alta do que pretendia, misturando medo, cansaço e indignação. Calma, Celso. Ela diz, firme. A Anabela passou mal. Ela não está mais escutando nada. Isso é sério. Celso cruza os braços, irônico. O olhar dele percorre o quarto, avaliando cada detalhe, como se procurasse uma prova invisível de traição. Ele solta uma risada curta, carregada de sarcasmo. Engraçado, diz, levantando a voz. Sempre tem um problema conveniente, né? E sempre tem esse doutorzinho no meio. Túlio permanece em silêncio, mas o maxilar travado denuncia o incômodo. Stella sente o sangue ferver. Ela respira fundo, tentando manter o controle. Você está passando dos limites. Celso ignora o aviso. Ou você é muito ingênua, ou prefere fingir que não vê. Ele se aproxima um pouco mais de Túlio. Tá se aproveitando da situação, não tá, doutor? Stella explode. O tom dela corta o ambiente como uma lâmina. Chega! Ela ergue a mão, interrompendo qualquer resposta. Eu tô de saco cheio dessa discussão. Isso aqui é um hospital, não um ringue. Ela se vira para Túlio, o olhar firme, decidido, quase um pedido silencioso de desculpa por tudo. Cuida da Anabela, doutor Túlio. Reforça. Eu confio em você. Sem dar espaço para mais nenhum confronto, Stella pega a bolsa e sai do quarto com passos rápidos. A porta se fecha atrás dela, deixando um silêncio pesado no lugar. Celso acompanha a saída de Stella com o olhar ainda tomado pelo ciúme. Quando se vira para Túlio, o semblante muda, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Meu casamento está chegando, ele diz, devagar. E alguma coisa me diz que você ainda vai tentar fazer alguma gracinha para atrapalhar. Túlio o encara, sério, sem recuar. Você está enganado. Eu só faço meu trabalho. Celso se inclina levemente para a frente, num tom quase sussurrado. Não tente nada. Pausa. Ou vai se arrepender. Sem esperar resposta, Celso se vira e sai do hospital. Ele passa pelo corredor sem olhar para Anabela, sem uma palavra, sem um gesto de cuidado. A ausência pesa mais do que qualquer grito. O silêncio volta a dominar o quarto. Túlio respira fundo, tentando afastar a tensão. Ele se aproxima de Anabela, muda completamente o tom. O olhar agora é gentil, atento, profissional. Ele se agacha à altura dela para que a menina possa ler seus lábios com clareza. Agora sou só eu e você, tá? Anabela assente, ainda assustada. Túlio analisa novamente os exames, observa gráficos, compara dados. O semblante dele muda aos poucos. Uma expressão de surpresa contida surge. Algo finalmente faz sentido. Ele murmura para si mesmo, pensativo. Isso explica muita coisa. Anabela observa cada movimento, curiosa. Túlio pega um pequeno frasco do bolso do jaleco, analisa o rótulo com atenção redobrada.
Ele se aproxima da menina com cuidado. Se for o que eu tô pensando, diz, confiante, a gente vai conseguir curar você, mocinha. Ele pede para Annabella inclinar levemente a cabeça. Com extrema delicadeza, pinga uma gotinha do líquido transparente no ouvido dela. A menina fecha os olhos, tensa, esperando sentir dor. Mas não sente nada. Pronto. Túlio sorri de leve. Amanhã de manhã, você vai estar liberada. Annabella pisca algumas vezes. O rosto dela se ilumina lentamente. Um sorriso largo surge, cheio de esperança, como se algo bom finalmente estivesse acontecendo no meio daquele caos. Ela não escuta, mas entende o suficiente para sorrir. Túlio observa a reação da menina com atenção. Algo ali ainda o inquieta. A melhora foi rápida demais. Precisa observar. Precisa investigar. Enquanto isso, do lado de fora, Stella caminha pelo corredor, tentando conter as lágrimas, sem saber que, naquele quarto, uma pequena gota acabou de mudar o rumo de tudo, e que o perigo ainda está longe de ter passado. Na manhã seguinte, o hospital parece mais silencioso do que nunca. Stella caminha pelo corredor com passos apressados, mas o rosto ainda carrega o peso da noite mal dormida. A tensão do casamento iminente se mistura à preocupação constante com Annabella. Quando ela entra no quarto, encontra a irmã sentada na maca, quieta, com o olhar atento, mas ainda envolta naquele silêncio estranho que a cerca desde a crise. Túlio está ao lado, analisando mais uma vez os exames, sério, concentrado. Ao perceber a presença de Stella, ele se vira devagar, escolhendo bem as palavras. Talvez eu tenha encontrado a cura para a Annabella, diz, cauteloso. Mas ainda precisamos de alguns dias para confirmar. Vamos observar se ela volta a ouvir aos poucos. Stella prende a respiração. O alívio vem misturado ao medo de se permitir acreditar. Então, ela pode ir para casa? Pergunta, tentando manter a voz firme. Pode, responde Túlio, mas com atenção redobrada. E sem pular nenhuma orientação. Stella segura as mãos de Annabella, emocionada. Obrigada, Túlio, diz, sincera. Por tudo. Ele apenas assente, com um meio sorriso contido, como quem sabe que ainda há muito por trás daquela melhora repentina. Annabella observa os dois em silêncio absoluto, sem ouvir nada, mas percebendo que algo importante está sendo dito. Stella se despede rapidamente e sai com a irmã. Há 1000 detalhes do casamento para resolver. Ajustes de última hora, cobranças, pressões. Já em casa, Stella encontra Celso arrumando alguns papéis. Ela respira fundo antes de falar. Celso, eu preciso que você fique com a Annabella hoje, diz, direta. Tenho muita coisa para resolver do casamento. Já é amanhã. Celso levanta os olhos, atento demais. O sorriso que surge é rápido, controlado, quase ensaiado. Claro! Pode ir tranquila, eu fico com ela. Stella hesita por um segundo, como se algo a incomodasse sem que ela soubesse explicar o quê. Mas toma cuidado, alerta. A Annabella ainda não está ouvindo nada. Pode deixar, responde Celso, num tom calmo demais. Vou cuidar direitinho dela. Assim que Stella sai, Celso muda completamente de postura. O sorriso desaparece. Ele se aproxima de Annabella e segura a mão da menina, fazendo gestos para que ela entenda. Vem comigo. Annabella obedece, confiando. Eles entram no carro e seguem para a casa de Sandra. Ao chegarem, Celso pede que Annabella se sente no sofá, usando sinais exagerados, quase teatrais. A menina se acomoda, atenta, observadora. Sandra aparece elegante, olhar afiado, avaliando a cena com desconfiança. O que essa menina está fazendo aqui? Pergunta, num tom seco. Celso responde sem hesitar. Ela não está ouvindo nada, não tem risco algum. Sandra arqueia a sobrancelha, desconfiada. Tem certeza? Absoluta, ele garante. Por isso podemos falar à vontade. Sandra se senta lentamente, cruzando as pernas, estudando Celso como uma predadora paciente. Então, fala, provoca.
O que você quer de mim dessa vez? Celso anda de um lado para o outro, inquieto. É o Dr. Túlio. Diz, direto. Eu sinto que amanhã ele vai tentar atrapalhar meu casamento. Preciso que você faça alguma coisa. Sandra sorri de canto, sarcástica. Alguma coisa? Repete. Você sempre fala assim quando quer sujeira pesada. Celso se aproxima, a voz baixa, urgente. Eu preciso que você segure ele. Tire ele do caminho. Mande ele para longe do meu casamento. Nesse exato momento, algo muda. Anabela franze a testa. O silêncio começa a rachar. Um som distante atravessa o ouvido dela como um choque. O coração acelera. Ela começa a ouvir. Sandra inclina o rosto, surpresa, mas interessada. Então você quer que eu faça alguma coisa contra o Dr. Túlio? Anabela arregala os olhos. Cada palavra agora chega clara, nítida. Ela prende a respiração, imóvel. Celso responde rápido, tenso. Mas ninguém pode saber do meu envolvimento. Ele avisa. Se você for pega, não ouse me entregar. Não fala das fraudes que eu fiz na fábrica, nem de eu ter ajudado a esconder o filho do Candinho. Tudo isso acabaria comigo diante da Estela. Sandra observa Celso com um sorriso lento, venenoso. Você tá me pedindo para me sacrificar por você? Provoca. Eu tô pedindo lealdade, responde ele, duro. Anabela sente o chão sumir. As palavras ecoam na cabeça dela como um trovão. O choque é tão grande que ela quase se mexe, mas se controla a tempo. O Celso não é quem eu pensei, ela conclui, desesperada. Vão fazer alguma coisa contra o Dr. Túlio. Celso se afasta e faz um gesto chamando Anabela. Vamos embora. A menina se levanta e, com inteligência surpreendente, finge não ouvir nada. O rosto neutro, o olhar baixo, o corpo obediente. Sandra observa desconfiada, mas Celso não percebe nada. Eles saem. Anabela segura a mão dele, mas agora com medo. Por fora, ela continua sendo a menina surda. Por dentro, carrega um segredo grande demais para a própria idade. E uma decisão começa a se formar em silêncio. O dia amanhece claro demais para um casamento cercado por sombras. Na casa, o clima é de expectativa, mas também de uma ansiedade que ninguém consegue explicar. Estela está sentada diante do espelho, enquanto Dita ajeita o vestido de noiva com cuidado. O tecido branco escorre pelo corpo dela como um sonho frágil, desses que parecem lindos, mas ameaçam se desfazer a qualquer instante. Estela tenta sorrir, mas o reflexo devolve um olhar inquieto. O coração bate fora de ritmo. De repente, sem motivo aparente, o nome de Túlio escapa de seus lábios. "O Dr. Túlio!" ela murmura, levando a mão ao peito. O sorriso some. Um aperto forte atravessa o corpo dela, como um aviso que vem de dentro. De repente, me deu um aperto no peito, confessa, como se alguma coisa ruim fosse acontecer no meu casamento. Dita para o que está fazendo e encara Estela pelo espelho, tentando soar leve, embora também sinta o peso daquele momento. "É só nervosismo, Estela", diz, com doçura forçada. "Casamento dá isso mesmo. Tudo vai dar certo." Estela assente, mas o pressentimento não passa. Ela respira fundo, tentando se convencer. No canto do quarto, Anabela observa tudo em silêncio. O olhar da menina está distante, carregado demais para alguém tão jovem. As palavras de Celso martelam em sua cabeça como um eco cruel. "Enquanto você estiver casando, o Dr. Túlio estará nos meus braços." Anabela fecha as mãos com força. O medo se mistura à coragem. "Eu não posso deixar que nada aconteça com o Dr. Túlio." E naquele instante, algo se acende dentro dela. Uma ideia simples, perigosa e genial. Sem fazer barulho, aproveitando a distração de Dita e a atenção de Estela, Anabela sai de casa. O coração dispara, mas ela segue firme. Minutos depois, a menina entra na delegacia, decidida. O delegado a observa com surpresa e certo divertimento. "Eu sei de algo ruim que vai acontecer", diz Anabela direta.
e eu preciso da ajuda do senhor para colocar um plano em prática. O delegado não consegue conter um riso descrente. Você? Um plano? Provoca. Desse tamanhinho? Anabela cruza os braços, séria demais para a idade. Se o senhor não me escutar, alguém pode se machucar. O delegado a encara com mais atenção. O sorriso some aos poucos. Ele se inclina na cadeira, curioso. Tá bom? Diz, intrigado. Vamos ouvir esse plano, então. Pouco depois, balança a cabeça, impressionado. Eu nunca vi uma coisa dessas, comenta. Mas confesso que gostei. Vamos fazer exatamente como você falou. Só que antes, precisamos falar com o Dr. Túlio. Anabela respira aliviada. O plano começa a ganhar forma. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Celso se olha no espelho, vestindo o terno de casamento. A aparência é impecável. Por dentro, o caos. Sandra ajusta a gravata dele com cuidado exagerado, quase íntimo demais. Tá tudo certo? Pergunta ela, com um sorriso dissimulado. Tem que estar, responde Celso tenso. Hoje não pode dar errado. Sandra se afasta lentamente, observando-o como quem admira uma obra prestes a ruir. Pode ficar tranquilo, diz, venenosa. Tá tudo nos conformes pro plano na igreja. Enquanto você estiver dizendo sim, o Dr. Túlio vai estar nos meus braços. Celso abre um sorriso satisfeito, frio, perigoso. Perfeito. De volta à casa, Estela surge pronta para sair. O véu cobre o rosto, mas não esconde o nervosismo. O buquê treme em suas mãos. Dita ajeita a cauda do vestido, emocionada. Tá tudo lindo, Estela, diz. Você vai ser a noiva mais bonita que essa igreja já viu. Estela agradece com um aceno tímido. O coração insiste em apertar. Anabela aparece logo atrás, com um sorriso travesso, desses que escondem mais do que revelam. Ninguém percebe que ela esqueceu de pingar o remédio no ouvido, o mesmo que o Dr. Túlio receitou. No carro, Dita tenta animar o clima. Já pensou? Daqui a pouco você tá casada, Estela. Mas o pressentimento volta com força. Meu peito tá apertado, confessa Estela, como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Anabela leva a mão discretamente ao ouvido, preocupada, mas se mantém firme. Ao chegarem à igreja, a música começa a tocar. Celso já está no altar, elegante, confiante por fora, apavorado por dentro. Ele respira fundo quando vê Sandra ao fundo, impecável no figurino de baronesa. O olhar dela cruza com o dele, cúmplice, afiado. Sandra pisca discretamente e aponta com o olhar para um homem de costas, perto da saída lateral. Um detalhe chama a atenção de Celso. Um jaleco branco aparece por baixo do paletó. O coração de Celso dispara. É o Túlio. Ele engole seco, tentando manter a pose, sem imaginar que, naquele mesmo instante, todos os planos já começaram a sair do controle. E o casamento que deveria ser perfeito caminha sem saber para o seu momento mais explosivo. As portas da igreja se abrem em câmera lenta, como se o tempo resolvesse provocar todos ali dentro. A marcha nupcial ecoa forte, solene, atravessando o salão lotado. Estela surge no topo da nave central, envolta pelo véu e pela expectativa alheia. Num movimento quase automático, todos se levantam. Flashes disparam sem parar. Há fotógrafos posicionados estrategicamente, repórteres cochichando, câmeras captando cada passo da noiva como se aquele casamento fosse um grande evento social. Candinho não segura a emoção. Ao lado de Samir, ele enxuga os olhos repetidas vezes, com a voz embargada. Eu nunca imaginei viver um dia desses. Sussurra, emocionado. Parece até sonho. Samir aperta a mão dele, sorrindo, sem perceber que aquele sonho está prestes a virar pesadelo. Logo atrás de Estela, Anabela entra segurando a cauda do vestido com cuidado. O rosto da menina está sério demais para a ocasião. Ela observa tudo com atenção exagerada. De repente, algo chama sua atenção e o coração dispara. Celso não olha para a noiva. Ele não se emociona, não sorri, não acompanha a entrada de Estela.
O olhar dele está fixo em outro ponto da igreja, em um homem de costas, próximo à saída lateral. O estômago de Annabella se contrai. Ele está esperando a armadilha. O pressentimento vem como um soco. Annabella engole em seco, sentindo o corpo inteiro entrar em alerta. Entre os bancos, quase sem ser notada, Sandra atravessa a igreja. Os passos são leves, calculados. Ela se mistura aos convidados com naturalidade, vestida de elegância e cinismo. O olhar frio varre o ambiente até encontrar o homem de costas. Ela se aproxima por trás e fala baixo, com falsa urgência. Doutor Túlio, vem comigo agora. É urgente. O homem faz um leve gesto com a cabeça, concordando, sem sequer se virar. No altar, Celso observa tudo. A tensão se esconde por trás de um sorriso ensaiado. Ele levanta a mão discretamente e faz um sinal quase imperceptível, como quem autoriza o próximo passo. Annabella vê e reage. Ela dá um passo à frente, pronta para correr, quando uma dor aguda rasga seu ouvido. Uma fisgada violenta. O mundo parece se fechar. O som desaparece de uma vez, como se alguém tivesse desligado tudo ao redor. Annabella abre a boca. Não escuta nada, nem a própria respiração. O pânico toma conta. Não, agora não. Ela tenta gritar, mas só sente a vibração no peito. As pernas tremem. O desespero cresce enquanto vê Sandra conduzir o homem pela lateral da igreja. Do lado de fora, Ernesto encosta um carro preto no portão lateral. Ele olha no relógio, impaciente. Sandra surge conduzindo o homem com firmeza. Entra logo. Diz, seca, não temos tempo a perder. O homem dá um passo, para. Se vira. O rosto aparece por completo. O sangue some do rosto de Sandra. Não é Túlio. É um policial disfarçado. Ele encara Sandra com frieza. Acabou, Sandra. Diz, firme. Antes que ela consiga reagir, o delegado surge acompanhado de vários agentes. O cerco se fecha rapidamente. Ernesto tenta arrancar com o carro, mas outro policial aponta a arma. Mãos na cabeça. Agora. Ernesto obedece, xingando baixo. Sandra tenta manter a pose de baronesa, mas o olhar entrega o medo. Dentro da igreja, o clima muda instantaneamente. O burburinho cresce. Pessoas se levantam, cochicham, apontam. Os fotógrafos mudam o foco sem nenhum pudor. Os repórteres sentem o escândalo no ar. Celso vê os policiais pela porta lateral. O rosto dele perde toda a cor. Estela se aproxima do altar e percebe que ninguém está prestando atenção nela. Nem no vestido, nem no buquê. Algo está muito errado. Ela se inclina e sussurra, confusa. Celso? O que é aquilo? Celso força um sorriso tenso, dissimulado, quase agressivo. Confusão, diz baixo. Depois eu te explico. Mas o depois não chega. O delegado entra na igreja com repórteres logo atrás. O padre tenta intervir, visivelmente nervoso. Por favor, estamos celebrando um casamento. O delegado corta, firme, sem cerimônia. Flagrante, anuncia. E vai ser resolvido aqui, na frente de todo mundo. O silêncio pesa. Candinho dá um passo à frente, indignado. Flagrante de quê? Pergunta, sem entender nada. Celso recua instintivamente. O suor escorre pela testa. Ele procura Sandra com os olhos, mas a vê algemada, sendo levada. Annabella observa tudo. Mesmo sem ouvir, ela entende. O plano funcionou, pelo menos a primeira parte, mas ainda falta a verdade maior. O padre tenta retomar a cerimônia, inseguro. Vamos continuar. Celso e Estela ficam frente a frente. O clima é insustentável quando o padre pergunta: Estela, você aceita se casar com Celso? Antes que qualquer resposta seja dita, Annabella sente o peito vibrar. Um grito explode. Eu ouvi! Todos se viram, com os olhos marejados, sentindo apenas a vibração da própria voz. Annabella grita com toda a coragem que tem. Eu ouvi o Celso,
pedindo para Sandra fazer mal ao doutor Túlio. O impacto é imediato. Estela congela, Candinho empalidece, Celso entra em choque. A igreja inteira prende a respiração. O altar, que deveria selar um casamento, se transforma no palco da verdade que ninguém conseguiu mais esconder. O silêncio que toma a igreja depois do grito de Anabela é pesado, sufocante. Estela permanece imóvel, como se o corpo tivesse esquecido como reagir. O véu cobre parte do rosto, mas não esconde o choque estampado nos olhos. Celso dá um passo à frente, impulsivo, fora de controle, o rosto tomado por desespero. Isso é um absurdo! Ele tenta avançar. Antes que consiga se aproximar de Anabela, Candinho se antecipa e segura o braço dele com força inesperada. Fica onde você tá, rosna Candinho, com ódio contido. Anabela treme. O mundo ainda está quase todo mudo para ela, mas a memória está clara como nunca. Ela respira fundo e continua, sentindo a vibração da própria voz no peito. Ele disse que queria o doutor longe do casamento. Disse que se a Sandra fosse pega, ela não podia falar dele, nem das fraudes na fábrica de biscoitos, nem de ter ajudado a esconder o filho do Candinho. A frase cai como uma bomba. Candinho solta o braço de Celso e avança um passo, tomado pela fúria. Então foi você, Celso, grita com a voz embargada. Foi você que mexeu com a minha vida, com o meu filho, com tudo. Celso entra em desespero absoluto. O verniz de homem elegante se desfaz ali, diante de todos. Mentira! Ele grita, quase histérico. Essa menina está sendo usada. Alguém colocou isso na cabeça dela. Um burburinho explode na igreja. Estela, então, levanta a mão. O gesto é simples, mas poderoso. O silêncio volta na mesma hora. Ela se aproxima de Anabela. Observa o tremor da menina, o medo misturado com coragem. A voz de Estela sai firme, apesar da dor. Você tem certeza do que está dizendo? Anabela engole seco e responde sem hesitar. Eu estava lá, diz. Eu ouvi tudo. Estela se vira lentamente para Celso. O olhar dela não tem mais amor, só exigência. Me olha no olho, pede, e diz que isso é mentira. Celso abre a boca. Nenhuma palavra sai. Um segundo de silêncio. E esse segundo denuncia tudo. Nesse instante, um alvoroço surge na porta principal da igreja. Túlio aparece ofegante, o paletó aberto, o olhar alerta. Estela! Ele chama. Tentaram me tirar daqui à força, e não foi por acaso. O delegado aproveita o momento e avança alguns passos. Tem flagrante, tem depoimento. E a cúmplice já está presa. Estela fecha os olhos, respira fundo. Quando abre novamente, parece outra pessoa. Lentamente, ela tira o anel do dedo. O gesto é definitivo. Ela segura a mão de Celso e coloca o anel ali com firmeza. Eu não digo sim para homem que chega nesse nível. Celso abaixa a voz, tentando um último apelo, dissimulado, quase patético. Eu fiz por nós. Estela o encara, fria. Por você. O delegado faz um sinal discreto. 2 policiais se aproximam. Celso tenta recuar. Vocês não podem fazer isso comigo, grita, sendo segurado. Os policiais o retiram do altar diante de todos. Os flashes disparam sem piedade. Fraude na fábrica? É verdade? Grita um repórter. Quem mais está envolvido? Pergunta outro. Candinho aponta, decidido. Se mexeu com a minha família, eu vou atrás até o fim. Celso é puxado para fora. Antes de sair, ele olha para Candinho, derrotado. Eu quis te contar a verdade, diz, com a voz falhando. Mas você descobriu antes. Lá dentro, Anabela começa a tremer mais forte. O som ainda não voltou completamente. Túlio se aproxima dela e entende na hora. Ele tira o frasco do bolso. Você esqueceu o remédio, né? Anabela balança a cabeça, culpada. Túlio pinga a gota ali mesmo, no meio da igreja. O som volta aos poucos. Primeiro confuso, depois ficando mais claro. A primeira coisa que Anabela escuta é o choro de Estela.
Ela corre e abraça a irmã com força. Você me salvou, Stella diz, entre lágrimas. Eu não ia deixar ele te enganar, responde Annabella, emocionada. Do lado de fora, Sandra berra dentro da viatura. Horas depois do caos na igreja, o hospital volta a ter um silêncio acolhedor. Stella caminha pelo corredor ainda vestida de noiva, o vestido simples agora sem véu, sem pompa, mas carregado de verdade. Ela encontra Túlio na varanda, olhando a cidade pela janela, pensativo. Stella se aproxima devagar, com o coração aberto. Eu passei muito tempo tentando fazer o que achava certo. Ela começa, com a voz embargada. Mas ignorei o que eu sentia de verdade. Túlio se vira, surpreso. Stella segura a mão dele. Eu sempre te amei, Túlio, confessa. Só que eu estava confusa, com medo, pressionada. Achei que já tinha feito minha escolha, mas meu coração nunca saiu do seu lado. Túlio respira fundo, emocionado. Eu tentei ir embora para não te machucar, diz ele, mas nunca deixei de sentir. Annabella aparece na porta, sorrindo, ouvindo tudo. Stella a chama para perto e envolve os dois num abraço. Eu não quero sair do seu lado nunca mais, diz Stella, olhando nos olhos de Túlio. Quero construir uma família com você, ao lado da Annabella. Túlio sorri, com os olhos marejados. Então fica. A gente começa agora. Annabella abraça forte os dois com um sorriso no rosto. Agora sim, parece tudo certo. Os três ficam unidos, enquanto a esperança finalmente ocupa o lugar do medo. Animada com a ajuda que a baronesa disse que iria lhe dar na rádio, Dita segue ansiosa até o covil da cobra, caminhando leve, quase saltitante, sem nem imaginar o que está prestes a acontecer. A caipira segura um papel já amassado, de tanto ser dobrado e desdobrado, com uma lista de músicas rabiscadas à mão. Enquanto anda, ela cantarola trechos soltos, testando tons, afinando a voz, conversando consigo mesma como faz quando está nervosa. Essa aqui é mais animada. Mas será que a baronesa há de gostar? Murmura franzindo a testa. Essa outra é bonita, mas talvez seja triste demais para uma festa chique. Ela suspira, balançando a cabeça, meio indecisa, meio empolgada com a apresentação. À medida que Dita se aproxima do portão, algo quebra o ritmo leve dos seus pensamentos. Vozes, não uma, mas várias, conversas abafadas, firmes, ditas num tom que não combina em nada com a delicadeza forçada da anfitriã. A caipira diminui o passo instintivamente. Seus olhos se estreitam, atentos. Ué, ela murmura, parando por um segundo. Mas que conversa é essa a essa hora? Uma das vozes chama ainda mais a atenção. É feminina, conhecida, familiar demais, só que diferente. Não há exagero no sotaque, nem aquele jeito afetado de alongar as palavras. Dita engole em seco. Estranho. A baronesa falando assim, toda normalzinha. Ela força o ouvido, o coração acelerando sem saber bem por quê. Outra voz masculina surge, grave, carregada de ironia. Depois uma terceira, mais ríspida, com aquele tom debochado que Dita reconheceria em qualquer lugar. Esse é o Bigodinho, disso eu não tenho dúvida. Pensa, desconfiada. Mas tem mais alguém aí. E essa voz eu conheço demais. O sorriso bobo que Dita trazia no rosto desaparece aos poucos, substituído por uma expressão tensa, quase assustada. A intuição da caipira começa a gritar, avisando que ela não deveria estar ouvindo aquilo. E, ao mesmo tempo, dizendo que agora é tarde demais para recuar. Com passos cuidadosos, Dita se aproxima da lateral da casa, se abaixando levemente para não fazer barulho. O papel com as músicas treme em sua mão suada. Eu só vou dar uma espiadinha, só para entender o que está acontecendo. Ela se aproxima da janela, respirando com dificuldade, o peito apertado. Ao inclinar o rosto e olhar para dentro, o mundo de Dita simplesmente para. Lá dentro, sem qualquer disfarce, sem sotaque, sem personagem algum, está Sandra,
viva, inteira, debochada, falando com naturalidade, como quem nunca morreu. Os olhos de Dita se arregalam tanto que chegam a arder. As pernas falham por um segundo. Um sussurro incrédulo escapa de seus lábios, quase sem voz, como se dizer aquilo em voz alta fosse tornar tudo real demais. Minha Nossa Senhora! Sandra tá viva. O choque é tão grande que Dita precisa apoiar a mão na parede para não cair. A mente da caipira gira, imagens se atropelam, lembranças do tiro, da dor, do medo, da mulher dada como morta. Então a baronesa pensa com um olhar fixo na cena. Era tudo mentira, tudo fingimento. Dentro da casa, Sandra fala com sarcasmo, gesticula com impaciência, enquanto os dois homens a escutam. Um deles parece desconfortável, o outro, debochado, se recosta na cadeira como quem se acha dono do mundo. Dita observa cada detalhe, cada movimento, cada expressão. A ficha cai de vez, pesada, cruel. Eu sabia, eu sentia que tinha coisa errada, murmura, sentindo um misto de medo e revolta crescer no peito. Essa mulher nunca mudou, nunca prestou. A caipira engole o choro, substituindo o choque por um olhar duro, atento, decidido a ouvir cada palavra dali em diante. Se Sandra está viva, então nada do que eu vivi foi engano. E, se eu estou vendo isso agora, não é por acaso. Dita se encolhe ainda mais junto à janela, os olhos faiscando de desconfiança. Agora eu vou ouvir tudo, tudinho, porque essa história ainda vai virar do avesso, e dessa vez quem vai cantar a verdade sou eu. Sandra caminha pelo cômodo com passos firmes, impacientes, gesticulando enquanto fala. Não há traço de doçura em sua expressão, apenas rancor e desprezo. Ernesto observa a cena com um meio sorriso debochado, enquanto Celso permanece mais afastado, tenso, sério demais para quem se diz apenas um espectador. Dita franze o senho ao reconhecer aquele olhar. Celso, pensa, sentindo o estômago embrulhar. Você não está surpreso, você nunca esteve. A desconfiança vira certeza quando Sandra cruza os braços e encara o irmão com ironia venenosa. Você é mesmo um hipócrita, irmãozinho. Dispara, com sarcasmo. Roubou a fábrica do Candinho por anos, desviou dinheiro, nunca pagou seguro contra incêndio para poder embolsar tudo e agora vem dar chilique porque eu quero comprar aquele lugar para acabar com ele de vez? Celso respira fundo, passando a mão pelo rosto, tentando manter uma calma que não convence nem a si mesmo. Eu não nego o que fiz, Sandra, responde, com a voz baixa, mas firme. Eu sei muito bem das minhas falhas. Sei que agora é tarde demais para voltar atrás, mas não tente nos comparar. Ele se aproxima um pouco mais, encarando a irmã. Você colocou fogo na fábrica, acusa, e agora quer impedir que ela se reerga. Isso não é só ganância, isso é crueldade. Sandra solta uma risada curta, seca, carregada de deboche. O som arrepia Dita do lado de fora. Crueldade? Repete, com ironia. Ah, irmãozinho, eu sou cruel mesmo. E não estou buscando perdão, não. Essa é a grande diferença entre nós dois. Ela se inclina levemente para a frente, encarando o Celso com um sorriso torto. Eu não minto para mim mesma. Eu sei exatamente quem eu sou e o que eu quero. E o que eu quero é acabar com o Candinho. Completa, pausadamente. Com ele e com todos os amigos dele, um por um. Dita leva a mão à boca, tentando conter um suspiro de horror. Meu Deus do céu, pensa, com os olhos marejados. Ela nunca mudou, nunca se arrependeu de nada. Antes que Celso responda, Ernesto se levanta da cadeira, batendo palmas lentamente, debochado, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Enquanto isso, ironiza, caminhando pelo ambiente. O nosso querido Celso não conseguiu nem cumprir a missão mais simples que a gente combinou. Ele lança um olhar provocador ao primo.
Era só manter o moleque escondido. Só isso. Continua, com desprezo. Mas nem isso você deu conta. O filho do Candinho apareceu feito assombração. E agora tá todo mundo sabendo da história. Celso fecha os punhos, incomodado. Não fala assim. Reage. As coisas saíram do controle. Ernesto dá uma gargalhada. Saiu do controle porque você é um banana. Provoca. E não venha aqui, na minha casa, achar que pode me dar ordens. Se enganou feio. Do lado de fora, Dita sente as pernas bambas. Então é isso. Reflete, em choque. Eles tramaram tudo juntos, tudo. Celso ergue o queixo, finalmente explodindo. Foi ótimo que o Candinho descobriu tudo sozinho. Dispara, num misto de raiva e alívio. Porque mais alguns dias e eu mesmo contaria. Sandra arqueia a sobrancelha, desconfiada. Contaria por quê? Peso na consciência? Ironiza. Porque eu não vou deixar vocês comprarem a fábrica. Afirma Celso, firme. Se vocês não querem me ouvir, problema de vocês. Mas eu não vou compactuar com isso até o fim. O silêncio que se instala é pesado. Ernesto observa Celso com desdém. Sandra, por sua vez, apenas sorri. Um sorriso perigoso, cheio de promessas ruins. Você fala como se ainda tivesse escolha, irmãozinho. Diz, com frieza. Mas nessa história, quem manda sou eu. Cada palavra entra como uma facada no peito de Dita. A verdade inteira se revela diante dela, cruel, escancarada. Candinho, Samir, pensa, sentindo a revolta crescer. Vocês nunca tiveram chance nenhuma com essas cobras soltas. A caipira recua um passo, o corpo trêmulo, a mente a mil. Mas o destino resolve agir mais rápido que ela. Seu pé pisa em falso sobre um galho seco escondido entre as folhas. O som estoura alto demais no silêncio do jardim. Ah, não! Pensa, desesperada. Eles ouviram, com certeza ouviram. Dita não perde tempo. O medo dá lugar ao instinto. Ela se abaixa e corre para trás dos arbustos, o coração quase saindo pela boca. Dentro da casa, os três interrompem a discussão imediatamente. Sandra se vira na direção da janela. Ernesto franze o rosto. Celso estreita os olhos. Vocês ouviram isso? Pergunta Sandra, desconfiada. Pareceu um barulho lá fora. Responde Ernesto, sério agora. Não foi vento, completa Celso, inquieto. Os três se encaram em silêncio, a desconfiança pairando no ar como uma ameaça invisível. Do lado de fora, Dita prende a respiração, escondida, consciente de que acabou de entrar num jogo muito maior do que imaginava e que, a partir dali, não existe mais volta. O silêncio que se instala dentro da casa é denso, quase sufocante. Os três permanecem imóveis por alguns segundos, como se qualquer movimento pudesse denunciar algo fora do lugar. Sandra é a primeira a reagir. Seus olhos percorrem o ambiente com rapidez, calculistas, avaliando riscos. Em questão de segundos, a vilã retoma o controle da situação. Com um gesto preciso e ensaiado, Sandra se afasta do centro da sala e volta a assumir o papel que lhe garantiu proteção até ali. Ela ajeita a postura, recoloca a peruca com cuidado, pega o tapa-olho esquecido sobre a mesa e, diante do espelho mais próximo, recupera o sotaque carregado e o sorriso afetado da baronesa. O que foi isso? Pergunta, agora com a voz doce demais para ser sincera. Será que tem alguém rondando a casa? A pergunta soa casual, mas o olhar entrega a atenção. Ernesto cruza os braços, desconfiado, enquanto Celso permanece sério, observando cada detalhe, o maxilar travado. Não gostei desse barulho, comenta Celso, em tom baixo. Não parecia vento. Sandra lança a ele um olhar cortante, como quem manda calar sem precisar dizer nada. Você anda nervoso demais, meu irmão. Rebate, dissimulada. Esse lugar é grande, qualquer coisa faz barulho. Ernesto, mais inquieto, caminha até a janela.
Ele puxa a cortina com cuidado e espreita o jardim, analisando cada sombra, cada arbusto, cada movimento suspeito. Seus olhos se estreitam, atentos, desconfiados. Se tiver alguém aí fora, não vai sair daqui ileso. Murmura, mais para si do que para os outros. Do lado de fora, escondida entre os arbustos, Dita prende a respiração. O coração bate tão forte que ela teme que o som denuncie sua presença. A caipira aperta o tecido do vestido contra o corpo, sentindo as mãos geladas. Calma, Dita. Calma. Pensa, tentando controlar o pânico. Não faz um pio. Ernesto se inclina um pouco mais para fora da janela, examinando o chão, os galhos quebrados, as marcas quase invisíveis na terra. Por um instante parece desconfiar de algo. Sandra observa em silêncio, tensa, enquanto Celso dá alguns passos, inquieto. Viu alguma coisa? Pergunta Celso, tentando soar indiferente, mas falhando miseravelmente. Ernesto demora alguns segundos antes de responder. Ele fecha a janela com força moderada, como quem decide encerrar o assunto, e solta um meio sorriso irônico. Relaxa, diz, com desprezo. Não é nada. Deve ser só um rato mexendo nos galhos. Sandra solta um suspiro contido, mas não abaixa totalmente a guarda. Esses ratos do mato são atrevidos mesmo. Comenta, forçando uma risadinha. Vivem rondando o que não devem. Celso observa a irmã com atenção, percebendo a rapidez com que ela muda de postura, de voz, de expressão. Algo o incomoda, mas ele prefere se calar. Mesmo assim, insiste. Talvez seja melhor ficarmos atentos. Sandra se aproxima dele lentamente, o sorriso nos lábios não alcançando os olhos. Atentos sempre estivemos, sussurra, e sempre demos conta do recado. Do lado de fora, ao ouvir a palavra rato, Dita sente o medo ser substituído por algo muito mais forte. Raiva, determinação, orgulho ferido. Um brilho decidido surge em seus olhos. Um rato, é? Murmura para si mesma, com um sorriso contido, pois o rato aqui vai mostrar para esses bandidos exatamente o que eles merecem. Ela observa pela última vez a casa luxuosa, agora enxergando tudo com outros olhos. Aquela fachada elegante esconde podridão, mentira e crime. E Dita sabe que a partir daquele momento sua vida nunca mais será a mesma. Com cuidado, a caipira se levanta de trás dos arbustos. Sacode o vestido, alisa o tecido amassado, ergue o queixo. O medo ainda existe, mas agora caminha ao lado da coragem. Eu não vim até aqui à toa, pensa. E se eu cheguei até aqui, foi para eu ir até o fim. Dentro da casa, Sandra volta a circular pelo ambiente, retomando a conversa com um tom aparentemente tranquilo, enquanto Ernesto se serve de uma bebida e Celso permanece em silêncio, inquieto, como se pressentisse que algo está prestes a desabar. Do lado de fora, Dita dá os primeiros passos em direção ao portão. Seu olhar é firme, decidido, carregado de propósito. Cada passo é um juramento silencioso. Vocês ainda vão me ouvir cantar, pensa, determinada. Mas dessa vez, a música vai ser a verdade. A caipira segue seu caminho, deixando para trás a casa da mentira e caminhando direto para o confronto que mudará o destino de todos. O grande dia finalmente chega. A casa da baronesa se transforma em um verdadeiro cenário de ostentação e poder. Lustres imponentes iluminam o salão principal. Arranjos florais sofisticados ocupam cada canto e o som suave de um quarteto de cordas ecoa pelo ambiente, dando à noite um ar de falsa harmonia. As convidadas da alta sociedade começam a chegar uma a uma, envoltas em vestidos caros, perfumes marcantes e sorrisos treinados. Entre cumprimentos exagerados e comentários sussurrados, a baronesa circula pelo salão com a elegância que construiu para si. O sotaque carregado, o olhar calculado, o sorriso sempre no ponto exato entre simpatia e superioridade. Ninguém ali desconfia que aquela mulher é uma farsa cuidadosamente mantida.
Querida, sua casa está ainda mais deslumbrante hoje. Elogia uma das convidadas. Ora, imagina! Faço questão de receber bem quem sabe apreciar o que é refinado, responde a baronesa, com falsa modéstia. Em um canto mais discreto, Ernesto observa o movimento com expressão de tédio e ironia, segurando um copo de bebida como quem não se sente impressionado com nada daquilo. Celso permanece próximo, inquieto, atento demais para alguém que deveria estar apenas aproveitando a noite. Seus olhos varrem o salão o tempo todo, como se esperassem por algo ou alguém. Você tá nervoso demais para quem veio só prestigiar um evento, provoca Ernesto, em tom baixo. Não é nervosismo, responde Celso, seco. É cautela. Estela surge entre os convidados, elegante e serena, mas com um olhar curioso. Ela observa tudo com atenção, claramente deslocada daquele ambiente luxuoso. Ao ver Celso, se aproxima, ainda sem saber que está prestes a ter o coração despedaçado. Nunca vim a um lugar assim. Comenta, tentando disfarçar o desconforto. A baronesa gosta de impressionar, responde Celso, forçando um sorriso. Enquanto isso, nos bastidores da festa, Dita observa tudo à distância. A caipira respira fundo, tentando controlar a mistura de ansiedade, medo e determinação que ferve dentro dela. O vestido simples contrasta com o luxo ao redor, mas seu olhar carrega algo que dinheiro nenhum compra: coragem. Dita fixa os olhos no pequeno palanque de madeira montado no centro do salão. Um microfone solitário aguarda, como se fosse um convite silencioso ao destino. É agora, Dita, pensa, engolindo em seco. Chegou a hora de você acabar de vez com esses bandidos. Ela fecha os olhos por um instante, lembrando de tudo o que ouviu, de tudo o que sofreu, de tudo o que foi tirado de Candinho, de Samir, dela mesma. Quando abre os olhos novamente, não há mais hesitação. Com passos lentos e firmes, Dita atravessa o salão. Alguns convidados a observam com curiosidade, outros com certo desdém. A baronesa acompanha cada movimento da cantora, avaliando, desconfiada, mas sem perder o sorriso ensaiado. Lá vem a nossa atração principal, comenta Sandra em tom doce demais. Espero que encante a todos como prometeu. Dita sobe no palanque, ajusta o microfone. O salão silencia aos poucos. Quando começa a cantar, sua voz toma o ambiente com força e emoção, ecoando por cada canto da casa. Não é apenas uma música, é um aviso, um prenúncio. Os convidados se entreolham, impressionados. Estela leva a mão ao peito, emocionada. Celso observa Dita com atenção redobrada, sentindo um incômodo que não sabe explicar. Ernesto arqueia a sobrancelha, intrigado. Ela canta bem demais, murmura uma convidada. Tem algo diferente nela hoje, comenta outra. Quando a música chega ao fim, o salão explode em aplausos, palmas longas, entusiasmadas, algumas até exageradas demais. Dita permanece imóvel, aguardando que o barulho cesse completamente. Seu olhar passeia pelo público até encontrar o da baronesa. Então a caipira fala. Vocês pensaram que a surpresa tinha acabado? Diz, com a voz firme, mas tão muito desenganado. O murmúrio toma conta do salão. A música ambiente é interrompida. A baronesa franze levemente a testa, surpresa com a quebra do protocolo, mas logo recupera o controle. Então quer dizer que você preparou mais alguma coisa para deixar essa festa ainda mais interessante? Pergunta, com curiosidade calculada. Dita não hesita um segundo. Pode ter certeza que sim, responde. O que eu tenho para falar vai deixar essa festa interessante por demais. Tão interessante que vai ficar logo é inesquecível. O sorriso da baronesa se alarga. Há um brilho perigoso em seus olhos, como se ela estivesse diante de um jogo que acredita dominar. Ah, é? Comenta, divertida. Eu gosto muito de coisas inesquecíveis. São o meu tipo favorito, daquelas que marcam história. Celso sente um arrepio percorrer a espinha. Ernesto observa a cena com mais atenção agora.
Stella percebe a tensão no ar, sem entender exatamente o porquê. Dita sustenta o olhar da baronesa por alguns segundos. Um silêncio pesado se instala, carregado de expectativa. Pois então, pensa a caipira, por dentro, sentindo o coração bater forte. Se a senhora gosta de coisa que marca a história, vai adorar o que vem agora. O palco está armado, a plateia atenta, e a verdade prestes a ser cantada em voz alta. Dita sustenta o olhar da anfitriã por alguns segundos a mais do que o necessário. Não há pressa, há cálculo. Um silêncio espesso se forma no salão, como se todos sentissem, ainda que sem entender, que algo fora do roteiro está prestes a acontecer. A caipira então inclina levemente a cabeça, esboça um sorriso contido e confirma, com voz doce demais para ser inocente: pois que bom! Eu garanto que a senhora baronesa é mesmo quem mais vai gostar. Alguns convidados trocam olhares curiosos. A baronesa arqueia as sobrancelhas, intrigada, mas ainda segura de si. Antes que alguém possa comentar qualquer coisa, Dita dá mais um passo à frente, respira fundo, como quem decide cruzar um limite sem volta, e completa: inclusive, a senhora devia subir aqui comigo, para todo mundo poder ver a senhora melhor. O pedido ecoa pelo salão como uma quebra de protocolo. O sorriso da baronesa vacila por um segundo quase imperceptível. Ainda assim, ela se recompõe rápido, assumindo um tom elegante, levemente divertido. Ora, mas hoje você é a estrela da noite, Dita. Eu sou apenas a anfitriã. O comentário soa educado, mas há uma pontada de desconfiança escondida ali. Dita percebe. E justamente por isso insiste, com uma falsa humildade que só aumenta o desconforto da vilã. Eu não me importo de dividir os palcos com uma dama importante que nem a senhora, uma mulher tão admirada. O silêncio volta a se instalar. Ernesto franze o senho, incomodado. Celso sente um nó se formar no estômago. Stella observa tudo com atenção redobrada, sem entender exatamente o motivo da tensão, mas percebendo que há algo errado no ar. A baronesa avalia o ambiente, mede os olhares, percebe que recusar poderia soar estranho demais. Então, decide jogar. Bom, já que insiste, diz, com um sorriso confiante demais. Sandra sobe no palanque de madeira com passos elegantes, mantendo a postura impecável. Para os convidados, é apenas mais um momento charmoso da noite. Para ela, é um jogo de poder que acredita ainda controlar. Para Dita, é a armadilha finalmente fechando. As duas ficam lado a lado. A diferença entre elas é gritante. De um lado, o luxo ensaiado. Do outro, a simplicidade carregada de verdade. Mal sabe a pilantra que aquele palco não é mais um lugar de exibição, mas de julgamento. É nesse instante que Stella se aproxima discretamente, segurando um pequeno papel dobrado. O olhar dela encontra o de Dita por um segundo. Há cumplicidade, nervosismo e coragem naquele gesto silencioso. Stella entrega o bilhete à cantora e se afasta, inquieta. Dita abre o papel com cuidado. Antes de ler, encara o público, visivelmente emocionada, e anuncia: esse momento aqui está sendo muito dos especial para mim, diz, com a voz carregada de significado. Por isso, eu queria fazer uns agradecimentos. A baronesa abre um sorriso lisonjeado, tocando de leve o próprio peito, como quem se sente homenageada antes mesmo de ouvir. Ora, mas que gentileza! Você não precisava, comenta com falsa modéstia. Mas fique à vontade, sou toda ouvidos. Dita começa a leitura do bilhete, em tom calmo, quase cerimonial. Eu quero começar agradecendo por todas as caridades que você já fez nessa cidade, pausa breve. Pelas doação para o hospital, por estar promovendo esse evento tão bonito, algumas convidadas murmuram elogios. A baronesa inclina levemente a cabeça, satisfeita. Ernesto cruza os braços, desconfiado demais para se deixar levar. Celso sente o suor frio escorrer pela nuca. Dita dobra o papel com cuidado e ergue os olhos novamente. E agora, diz, mudando sutilmente o tom,
Agora vem a melhor parte. O salão silencia por completo. Celso, chama ela, olhando diretamente para ele. Sobe aqui comigo. Eu também tenho coisa para agradecer a você. Celso engole em seco. Olha ao redor, sem saber se deve sorrir ou se preocupar. Sob aplausos tímidos que começam a surgir, ele caminha até o palanque, visivelmente desconfortável. E eu vou pedir uma coisa para todo mundo aqui, continua Dita, com voz firme. Fiquem de pé. Vamos dar uma salva de palma bem bonita para nossa querida e tão adorada baronesa. O público obedece. As palmas ecoam pelo salão, crescendo aos poucos. Sandra fecha os olhos por um instante, absorvendo aquela falsa vitória. Estou me sentindo muito honrada, comenta ela, emocionada ou fingindo estar. Dita então abre um sorriso largo, um sorriso que não é de alegria, mas de satisfação. O tipo de sorriso que antecede uma queda, uma sarva de palma, começa, em tom debochado. Para a mulher que fugiu da cadeia e voltou para atormentar a vida de todo mundo, as palmas vão cessando aos poucos, substituídas por murmúrios confusos. Uma sarva de palma, continua Dita, sem tirar os olhos da vilã, para a mulher que atirou em mim, quase acabou com a minha vida e depois se fingiu de morta. O rosto de Sandra empalidece instantaneamente. O sorriso morre. O chão parece sumir sob seus pés. Mas o quê? Questiona, em choque. Que história é essa? Você tá maluca? Celso arregala os olhos. Ernesto dá um passo para trás. Estela leva a mão à boca, tomada pela tensão. Dita não recua. Pelo contrário, dá um passo à frente, encara Sandra sem medo e num gesto rápido e simbólico arranca a peruca loira da megera, seguida do tapa-olho. O salão entra em estado de choque coletivo. E uma sarva de palma, conclui Dita, erguendo a voz. Para esse disfarce ridículo de baronesa de meia tigela. O rosto verdadeiro de Sandra está exposto. A farsa cai. E, naquele instante, a festa elegante se transforma no palco da verdade mais cruel. A revelação cai como uma bomba no meio do salão. O burburinho vira caos. As damas da alta sociedade recuam. Algumas tapam a boca em choque, outras cochicham freneticamente. O luxo, antes impecável, agora parece apenas cenário de um crime escancarado. No centro de tudo, Sandra, exposta, sem disfarce, sente o ódio subir como fogo pelas veias. O olhar da vilã se torna selvagem. O rosto se contorce, e então ela explode, sem qualquer tentativa de manter a pose. Ei, sua caipira de uma figa! Vocifera a voz ecoando pelo salão. Quem você pensa que é para sabotar a minha festa desse jeito? Acha mesmo que vai sair por cima? Dita não se intimida. Permanece firme no palanque, postura ereta, olhar decidido. A caipira respira fundo e responde, sem elevar o tom, mas com uma firmeza que corta mais do que grito. É isso mesmo, Sandra. Acabou para você. Acabou para os bandidos que estão do teu lado. Ela aponta discretamente para Ernesto e Celso. Eu descobri tudo, tudinho, e dessa vez ninguém vai escapar. A cada palavra, Sandra se enfurece ainda mais. Ernesto sente o sangue ferver. O bigodudo cerra os punhos, o maxilar trava e ele não aguenta. Já chega, berra, avançando. Eu mesmo vou resolver esse problema agora. Ele parte decidido em direção ao palanque, empurrando convidados sem o menor pudor. Algumas mulheres gritam. Um copo cai no chão e se estilhaça. Dita mantém o olhar fixo nele, sem dar um passo atrás. Mas antes que Ernesto consiga sequer alcançar o primeiro degrau do palanque, algo inesperado acontece. Do meio dos convidados, um homem que até então parecia apenas mais um figurante da alta sociedade se move com rapidez impressionante. Num salto preciso, ele avança sobre Ernesto, derrubando-o com força no chão. O impacto ecoa. Em segundos, algemas reluzem sob a luz do salão. Mas o quê? Ernesto se debate. Que absurdo é esse? Vocês não podem me algemar. Eu exijo explicações. O homem se identifica como policial.
enquanto outros agentes surgem por todos os lados da casa, como formigas ocupando cada espaço. Portas são fechadas, saídas bloqueadas. O cerco está armado. O salão entra em completo alvoroço. Dita observa tudo com um leve sorriso de canto de boca, então decide provocar ainda mais, inclinando-se levemente em direção a Sandra. Quase esqueci de avisar, senhora baronesa. Diz, com falso ar de distração. Achei que essa festa estava cheia demais só de bandido. Aí resolvi chamar uns convidado especial lá da delegacia. Ela faz um gesto amplo com a mão, indicando os policiais. Espero que isso não seja problema para a senhora. Sandra perde completamente o controle. Os olhos injetados de ódio, o corpo tremendo, ela grita descontrolada, sua traidora desgraçada, berra. Eu ia deixar você fazer seu disquinho. Ia te dar tudo. E é assim que me agradece? Pois você vai pagar. Num acesso de fúria, a vilã avança como um animal acuado. Salta em direção à Dita, as mãos enormes estendidas, mirando diretamente o pescoço da caipira. Eu acabo contigo, sua... O ataque é interrompido de forma brusca. Celso, num impulso desesperado, se coloca entre as duas e segura a irmã com força, travando seus braços. Chega, Sandra! Grita ele, arrastando-a para trás. Pode deixar que eu ajudo minha irmã a encontrar o rumo dela. Sandra se debate violentamente. Tenta se soltar. Grita como uma fera ferida. Me larga agora, Celso! Vocifera. Se você acha que eu vou cair sozinha, tá muito enganado. Eu vou levar você comigo. O comentário faz o sorriso de Celso desaparecer na mesma hora. O medo toma conta. Ele engole em seco e tenta se impor, nervoso. Ora, nem algemada você consegue manter essa matraca fechada? Rosna. Cale a boca, minha irmã. Os policiais se aproximam ainda mais. Um deles estende as algemas na direção de Sandra. O cerco se fecha definitivamente. É então que Dita decide retomar a palavra. Ela desce lentamente do palanque, cada passo ecoando como sentença. Para em frente a Sandra, olha diretamente nos olhos da vilã e fala, com um tom quase divertido. Mas com isso você não precisa se preocupar não, Sandrinha. Ela faz uma pausa calculada, olha rapidamente para Celso, que empalidece. Porque eu também tenho umas coisas bem interessantes para falar do Celso. O salão silencia novamente. Celso congela. Sandra, mesmo contida, abre um sorriso torto, quase satisfeita. A queda não será solitária. A frase lançada por Dita ecoa pelo salão como um estalo seco. O clima, que já era tenso, se transforma em algo ainda mais sufocante. Todos os olhares se voltam automaticamente para Celso, mas quem reage primeiro não é ele. Estela, até então paralisada pelo choque dos acontecimentos, dá um passo à frente. O rosto dela mistura medo, esperança e uma urgência quase infantil de acreditar que tudo aquilo não passa de um engano. Como assim, Dita? Questiona, a voz trêmula. Que coisas são essas que você está dizendo? Celso percebe o perigo imediato. O suor brota na testa. Ele se apressa, colocando-se entre as duas, com um sorriso ensaiado, daqueles que sempre usou para apagar incêndios. Eu acho que a Dita deixou a emoção falar mais alto, diz, tentando soar calmo. Ela acabou confundindo as coisas. Não tem nada para falar de mim, não é, Dita? O tom é quase suplicante, mas carregado de ameaça silenciosa. Sandra observa a cena com prazer antecipado. Mesmo algemada, pede ao policial que a conduz, com um sorriso venenoso. Seu policial espera só um pouquinho antes de me levar. Ironiza. Porque até eu quero assistir o que vai acontecer agora. Isso promete ser um verdadeiro espetáculo. Dita respira fundo. Não há hesitação. Ela olha diretamente para Celso, sem qualquer traço da amizade que um dia existiu, e dispara. Então você está dizendo que eu confundi as coisas quando vi você conversando com a Sandra e com o Bigodinho sobre comprar a fábrica para passar as pernas no candinho? Um murmúrio de choque percorre o salão. Estela arregala os olhos,
sentindo o chão fugir sob seus pés. O que, Celso? Pergunta incrédula. Você seria capaz de uma coisa dessas? Celso levanta as mãos, defensivo, falando rápido demais, como quem tenta tapar um vazamento com os próprios dedos. Não, não foi isso, se apressa. Eu estava justamente tentando impedir os dois de continuar com essa ideia maluca. Sandra revira os olhos, debochada. Ernesto solta uma risada curta, cínica. Dita não dá um segundo sequer para Celso respirar. Não importa, Celso, rebate, com dureza. Você sabia muito bem que foram os dois que colocaram fogo na fábrica, e mesmo assim não contou nada, nem para o Candinho, nem para a polícia. Ela dá um passo à frente, a voz embargada de indignação, mesmo depois do Candinho e do Samir quase morrerem queimado lá dentro. O impacto dessas palavras atravessa Estela como uma lâmina. Celso começa a gaguejar, o castelo de cartas desmoronando diante de todos. Eu não... Eu fiquei com medo. Dita não permite que ele continue. E não foi só isso, continua, firme. Você roubou a fábrica do Candinho por anos, desviou dinheiro, enganou todo mundo. O salão prende a respiração. E o pior de tudo, Dita faz uma pausa cruel. Foi você quem escondeu o Samir esse tempo todo. Enquanto o Candinho sofria, enquanto o menino sofria, você sabia onde ele estava. Estela leva a mão ao peito, como se tentasse conter a dor física que sente naquele momento. Os olhos marejam, a voz sai partida. Celso, tudo isso que você fez? Murmura. Esse não é o homem que eu conheci. Esse não é o homem que eu pensei que conhecia. Celso se desespera. O medo de perder Estela fala mais alto que qualquer orgulho. Ele cai de joelhos diante dela, sem dignidade alguma, segurando a barra do vestido da enfermeira. Estela, me escuta, implora. Eu não sou mais essa pessoa ruim. Eu mudei, graças a você. Ele chora, rasteja, humilha-se. Eu tô tentando ser melhor. Tudo o que eu fiz agora foi pra gente ser feliz, pra gente se casar. Estela o encara de cima, os olhos secos, duros. Onde antes havia amor, agora só existe repulsa. Casar com você? Cospe as palavras. Você é um monstro. Ela dá um passo para trás, como se ele fosse algo contaminado. Eu sinto calafrios, só de pensar que um dia cogitei me juntar a você algum dia. Num último gesto desesperado, Celso se levanta e tenta se aproximar, buscando um beijo salvador. Mas antes que chegue perto, Estela o acerta com um tapa forte no rosto, o som ecoando pelo salão. Policiais! Grita. Podem levá-lo! Os agentes imediatamente o seguram. Celso é arrastado, derrotado em meio a olhares de desprezo. Sandra observa tudo, satisfeita e debocha com um sorriso cruel. Isso, irmãozinho, provoca. Se junte a nós. Eu avisei que você cairia comigo. A justiça começa a ser feita. E pela primeira vez não há mais para onde fugir. Candinho abraça Dita, e juntos se abraçam, comemorando o plano da amada.